Olá, um prazer estar aqui com todas, todos e todos vocês, e queria já começar agradecendo por esse convite, pela ABRAE, de começar esse diálogo com toda a comunidade intersexo e ajudar na construção desse cuidado de excelência a pessoas intersexo. Então, minha parte hoje aqui é conversar com vocês sobre esses primeiros passos, né, do recém-nascido até a vida adulta, como é que a gente pode melhorar e contribuir para incluir melhor, com qualidade, com singularidade, na atenção de pessoas intersexo. E eu queria hoje percorrer esse diálogo trazendo as seguintes partes, né, comentando um pouquinho sobre o que é que a gente entende hoje e constitui hoje o nosso pensar em relação à saúde da população intersexo, que vem desde para a área, sobretudo a área clínica, que vem desde o que a gente compreende sobre seleção natural e sexual, até a seleção dos corpos e gêneros, né? E a gente compreende isso tudo como campos de disputas sociopolíticas. A gente vai percorrer um pouquinho sobre alguns teóricos e depois entrar, de fato, no que é entendido como um corpo intersexo, né? E como é que esse normal foi discutido, e esse normal e esse patológico foi discutido inicialmente por Foucault, né, trazendo isso até o consenso de Chicago aos dias atuais, e a partir desse momento, como é que a gente passa a cuidar dessas pessoas, né? Por último, eu trago aqui o que a gente tem elaborado e construído junto com a comunidade intersexo na Universidade Federal de São Paulo, e segue mais ou menos um capítulo que a gente tem no livro, numa obra chamada Intersexo, onde a gente repensa esses cuidados a partir do fortalecimento das redes de apoio nesse campo. Então, da seleção natural e sexual, a seleção de corpos e gêneros, como é que isso foi se dando, né? Então, lembrando já do Darwin, né, do livro clássico, né, A Descendência do Homem, a partir da seleção, né, da relação com o sexo, onde já se dizia que essa seleção natural, né, essa naturalização da seleção entre indivíduos, seria uma vantagem que esses sujeitos teriam em comparação com outros indivíduos, olha só, outros indivíduos do mesmo sexo e da mesma espécie, com vistas exclusivamente à relação da dimensão biológica e da dimensão da reprodução, né? Esse conceito foi incorporado na prática clínica, nas humanidades e na ciência e na medicina, e isso é fundamental que a gente compreenda isso, porque parte do nosso cuidado ele é estruturado frente a uma visão de um sucesso reprodutivo, a partir do que Darwin já dizia desde 1871, quando ele estudava em várias espécies como é que essa seleção era dada. Tem um trabalho muito mais abrangente, que eu costumo citar em aula, que é do PNAS, de 2009, que diz como é que essa seleção sexual é feita a partir da escolha do acasalamento. Então, para cada espécie, né, de anfíbios, répteis, peixes, né, e mesmo mamíferos superiores, essa seleção sexual se dá no acasalamento por diversos fatores, né, desde a fonte de alimento no ambiente, né, até desastres ambientais altera essa forma de busca e acasalamento, portanto, essa seleção tem um bias, tem um viés ecológico, né, submetido a que essa espécie está submetida, e não é diferente da relação humana, quando eu estou colocando aqui o desfecho aqui em jogo, biológico, seria o desfecho do sucesso reprodutivo. Então, essa visão, né, da redução do ser humano a partir da sua seleção sexual, com vistas a um sucesso reprodutivo, ela é a base que permeia os entendimentos do cuidado da população intersexo. Essa condição foi revista, né, um livro clássico, dá uma introdução, né, o prefácio de apresentação do livro da Herculine Barbin,
né, o Diário do Hermafrodita, Foucault já traz isso, né, e ele aponta para que esse corpo intersexo, esse corpo que já traz características dos seus dois sexos, né, masculino e feminino, portanto, conhecido na literatura e na história da humanidade como hermafrodita, constituía, no passado, né, um monstro que foi apenas privilegiado no período da Idade Clássica, né, mas depois essa monstruosidade desse corpo intersexo, ele foi compreendido pela humanidade, pela história, e isso fundamentou muitos os cuidados na medicina, né, como um corpo anormal, um corpo aberrante. Esse corpo, né, também é visto nas outras ciências, né, as ciências sociais, como aqui eu trouxe a Fausto Sterlin, a Anne, ela diz que esses corpos são sexuados, né, e que isso existe uma política de gênero, que isso constrói um padrão de sexualidade mediado ou na interlocução direta com o que é pensado e estruturado socialmente. E isso influencia, inclusive, nos mecanismos, né, como os próprios cientistas, né, especialmente biólogos, né, ou biomédicos, médicos, leem esses eventos da natureza, né, para encontrar verdades para aplicar no mundo social, né, ou seja, o cientista, no momento, ele faz uma inversão desse entendimento, desse corpo, esse corpo sexuado, e, ao invés disso, eles usam as verdades tomadas das relações sociais para estruturarem, né, ler e interpretar um fenômeno natural, né? Então, esse deslocamento do olhar, que esse corpo ele é sexuado a partir também de uma construção, isso é muito importante, porque isso nos dá subsídio para discutir como é que a gente vai abordar essa criança, esse adolescente, esse adulto intersexo, né? Ou seja, o que é esperado desse corpo, o que é que nós sexualizamos esse corpo, né? Essa sexuação, né, desse corpo gera conflitos, porque ele não atende mais ao princípio da seleção natural, que é o sucesso reprodutivo. Uma outra pesquisadora, antropóloga, que eu tenho muito carinho, brasileira, a professora Paula Sandrini Machado, ela traz isso de uma maneira mais detalhada e mais fácil para uma leitura, como para mim foi mais gostoso ler a Paula Sandrini nesse sentido, quando ela fala sobre o paper, né, do sexo dos anjos, um olhar sobre a anatomia e a produção do sexo, né, como se fosse normal, como se fosse natural, naturalizado, e ela trabalha aqui trazendo vários argumentos, né, propostos de que o sexo é tão construído na cultura quanto o próprio gênero, né, e que as fronteiras entre o que é natural, naturalizado, a partir daquele conceito inicial que eu trouxe aqui, recordei com vocês aqui sobre a seleção natural, sexual, está na cultura, tanto quanto o corpo quanto o gênero, e que essas fronteiras, né, entre o natural e o não natural são facilmente borradas quando se trata de defini-las a partir do que é considerado dentro ou fora das normas sociais. Ou seja, a Paula traz e nos convida a pensar que esse corpo ele também é produzido. Então, na medicina, e isso é importante trazer esses resgates, porque a gente não tem acesso a essa literatura na formação médica, em especial, não sei nem nas outras áreas, né? Mas a gente, pensando que esse corpo também ele é traduzido, ele é reificado, ele é reiterado, ele é ressignificado a partir do que a gente compreende como masculino e feminino, como um corpo masculino e feminino socialmente, é muito importante. Porque aí a gente passa a compreender, por exemplo, e legitimar condutas do tipo aumento de mama, né, procedimentos ou dispositivos que fazem, acessam a um aumento de mama, pênis, redução ou ampliação clitoriana, né, então a anatomia
que mais representa socialmente um corpo masculino e feminino, esses estereótipos, né, de corpo que a gente produz e reitera socialmente, eles têm uma função que não fica muito percebida, mas ela passa a ser a base para as nossas condutas na condução de um caso de um corpo intersexo, um corpo atípico, ou seja, que guarda características dos dois sexos. Esse sucesso reprodutivo do que tanto a gente está falando agora, ele tem a ver com essa perspectiva da procriação, né? Então, aqui é uma anatomia do Néter, uma figura clássica, mostrando que esse sucesso reprodutivo não pode prescindir de uma qualidade funcional e anatômica, onde esse corpo masculino tem um instrumento onde ele penetra um corpo, um receptáculo, né, no caso, um canal vaginal, que deposita, né, a partir de uma anatomia que vem do testículo, deferente, vesícula seminal, até o ejaculado. Esse ejaculado ele é depositado no colo uterino, e aí acontece a fecundação na trompa, enfim, a nidação para o útero. Ou seja, a preocupação do ponto de vista biológico e o que sustenta a compreensão médica, né, de seguir essa população, ainda está muito vinculada, eu diria, está reduzida à condição do sucesso, da garantia de um sucesso reprodutivo. Ou seja, a medicina passa a acreditar e passa a entender esse corpo como um corpo aberrante, dissidente, ou não próprio, ou anormal, toda aquela anatomia que ela diverge, ela se distancia da possibilidade desse sucesso reprodutivo espontâneo, né? Ainda que hoje tenhamos uma grande parcela da população que não é considerada intersexo, mas que se utiliza de dispositivos, né, tecnológicos atuais para fertilização in vitro e que, portanto, tem em algum dessas anatomias uma dificuldade ou uma impossibilidade de uma gestação ou de uma fertilização espontânea e que procura mecanismos tecnológicos de acesso à fertilidade e não necessariamente se consideram intersexo, né? Então, esse corpo, ele já é compreendido como um corpo de direito, mas para a população intersexo, a régua ela é traçada a partir da sua capacidade ou não de manter esse sucesso reprodutivo. Ou seja, uma criança que nasce com um pênis pequeno, ou com uma hipospádia, ou com um testículo ectópico, ou uma menina, uma criança, uma bebê, onde ela não tem um canal vaginal, enfim, todas essas anatomias variantes, elas são ditas como passivelmente corrigíveis, porque elas, a princípio, a priori, elas não têm condições de um sucesso reprodutivo espontâneo. Essas são as crianças, são esses recém-nascidos que chegam para a gente. São anatomias desse tipo que vocês estão vendo, né, e que deixa toda a equipe, né, que faz o atendimento neonatal, né, do obstetra até a pediatra de sala de parto, enfim, a enfermagem, a cirurgiã, o cirurgião, enfim, toda a equipe de assistência perinatal fica intrigada e fica com dúvidas em como reconhecer esse corpo como um corpo próprio, legítimo, possível, porque na forma que essa pessoa estudou e se preparou para atender outros, esse corpo ele não compreende, ele não possibilita esse sucesso reprodutivo, uma vez que você já antecipa, né, com 15, 20, 25 anos de antecedência, que haveria uma incompatibilidade de um sexo penetrativo e com uma fertilidade espontânea, né? Eu trouxe esse áudio aqui para a gente pensar essa questão do cuidado a partir de um caso real, né? E eu trouxe para que a gente conseguisse compreender, né, quais são essas bases, né, que têm legitimado até o momento atual, né, desse modelo de assistência de recém-nascidos intersexo. Por que isso causa
essa It was very quiet in the room, and they just wanted to take Patrick out. And I looked up, and there was the doctor who was there, and then like 15 people with them. And I was like, what is going on here? And then they took him away. This doctor went on to say that they couldn't tell if this was a boy or a girl, and I'm in my head saying, what do you mean you don't know if it's a boy or a girl? You're a doctor. I know the difference between a boy and a girl. You know, why don't you know the difference between a boy or a girl? And he went on to say that that he wasn't formed perfectly, and that there was a question, and that they needed to do some tests. Patrick tinha pênis minúsculo e apenas testículo. Internamente tinha ovário e uma trompa de falópio. O pessoal da área médica não dizia a Helena para onde tinham levado Patrick. Ela procurou freneticamente pelo hospital e o encontrou, apesar de ser saudável, na unidade de tratamento intensivo. When they saw me looking at him and looking through the window, they drew the curtains and they took him into a back room. And they said, no, you can't see him. The doctors are with him and you're going to have to wait. That's when I first got the idea that there was something really wrong and that he was much more sick than they were trying to let me know. Helena temia o pior, que seu bebê fosse morrer. Ela finalmente pôde vê-lo depois de 2 dias de agonia. So took off his diaper, and to me, I was looking saying, this is a boy. He's got things I don't have, and clearly, you know, if you have a penis and a testicle, you're a boy. And they said, well, no, that's not necessarily true. I said, well, explain to me, why not? And they said, well, sometimes things look different than they really are. Os exames mostraram que Patrick não tinha metade dos cromossomos masculinos. Os médicos queriam transformá-lo cirurgicamente em menina. You can't make this child a girl. I said, you're not cutting off anything that's working. You have to explain this to me. And the doctor said, well, with this chromosome test, this is a girl, and these are the problems that are involved with it. So we have to remove the offending appendage and create as normal looking a vagina and female organs as possible. I said, no, you're not turning this child into a girl. You're going to have to prove to me this is a girl before you can do anything. Mais exames foram feitos e a cada deles os médicos chegavam à mesma conclusão. The days are stretching longer and longer. He's in there 5 days, he's in there 6 days, he's in there 7 days. I'm like, when can I take him home? And they're like, well, no, we need to tell you that this is a girl and you need to decide this is a girl. And I'm like, I don't think so. Helena conta que o médico e sua equipe tentaram uma abordagem diferente com ela. Well, they told me that because of him missing a chromosome, he was going to be short and he was going to be retarded, and that I wouldn't want to adopt him. And I was like, yes, I do. I love him. I want to take him home. I don't care what your problem is. You know, he's mine and I'm taking him home. A teimosia de Helena foi recompensada. Depois de 11 dias, Patrick deixou o hospital intacto. We come home in a tux. I got so mad at them, I put him in a tux and I took him home with a little bow tie on him because I wanted to, you know, tell him, so there. That was the beginning of a long, bitter battle between myself and the doctor. Os Smith travaram uma batalha para proteger seu menininho de médico que queria transformá-lo em menina. O tal médico chegou a dizer à família que não desse nome ao bebê antes que fosse submetido à cirurgia corretiva. To me, I was like, no, we're naming him Patrick, and we're going to take him home as Patrick, and we're going to tell everybody because we're proud of him. We're glad he belongs in our family. We've wanted him for a long time, and we're telling everybody. Mas o médico não parou por aí. Ele disse aos Smith que o único testículo de Patrick poderia se tornar canceroso e devia ser removido. And he kept insisting, I want to take it out.
And I said, I'm not letting you take it out. He said, well, can I do a biopsy then? I said, well, I don't have a problem with you taking a couple of little samples, and that's it. So we went to the surgery, and I thought, okay, that's all they're going to do. And the doctor came out, and he told us that he had to remove it because it was malignant. O testículo de Patrick foi removido. Ele havia sido castrado. Helena exigiu o relatório da patologia. Relutante, o médico o entregou só depois de ela se recusar a sair do consultório dele sem o documento. Na primeira página estava a revelação chocante. The first line of it was that it was a normal, healthy testicle tissue. And I'm like, that's not cancer. This doesn't make sense. How can they do this? How can they remove an organ, first of all, without consent? Because I got the consent form, and sure enough, it only said biopsy. He didn't have permission to remove it. And the fact that it was healthy and that Patrick was in no imminent danger. I'm reading all these reports going, why is this going on? Why did this guy do this to Patrick? Uh-huh. Os Smith estão processando o médico, mas isso não vai mudar o que ele fez a Patrick. Ele agora é um eunuco. Prior to these surgeries, he clearly had a penis and a testicle and looked that way. Now he just has a mass of skin that covers up a very tiny penis that you can't see. A cirurgia tirou de Patrick a habilidade natural de produzir testosterona. He's very small for his age. He's very short for his age. He has no muscle tone. He can't keep up with the other kids playing. A lot of times when he's playing, he has to stop and he has to rest or he has to sit down. Let's go! He was about a year and a half or 2 years old, and he looked up at me one day with kind of almost a sad look on his face and said, "Daddy, is I going to be a big boy?" And it's kind of like tugs at your heart a little bit, and what he's had to go through, I just looked at him and said, "Yes, you will be." And he gets upset about it. When we go to the store, we have to go to toddlers. He's like, but I'm a big boy now. I'm 6 now. I want to go in the, big boys. And he doesn't fit in those clothes. And a lot of the pants, they still have the snaps in them. And he's like, I am not a baby. I don't need a diaper change. I don't need snaps between my legs. Patrick está tomando hormônios de crescimento. Depois terá de tomar testosterona para manter a aparência masculina. Ele vai precisar do tratamento por toda a sua vida. Então, a história do Patrick é a história comum, né? E que, em geral, chega pela endocrinologia pediátrica, né? São os endocrinologistas da pediatria que veem esses casos. Nós, no nosso serviço, que atendemos, né, dentro da faixa da transição adolescente-adulto, já recebemos esses adolescentes, já num estágio mais tardio, né, já tendo percorrido toda essa trajetória, né, e para nós que trabalhamos nessa frente, é bastante doloroso quando a gente vê que esses adolescentes, esses adultos jovens, tiveram as suas vidas e as decisões que foram tomadas, ainda que tenham tido o valor de ter tentado acertar, né? Ninguém indica uma cirurgia se não fosse por uma razão clínica, científica indicada, mas evidências mais recentes, né, têm sido colocadas e têm sido publicadas questionando a antecipação, né, sem o consenso dessas crianças e adolescentes, de cirurgias para fins cosméticos. Aqui a gente separa as cirurgias de ordem urológica, né, de aparelho excretor urinário, que muitas vezes alterações da bexiga urinária refletem sobre a condição do genital, mas não sempre, isso não em todos os casos. Então a gente reserva
as indicações cirúrgicas para casos muito, muito específicos, na maior parcela das vezes, né, quase a totalidade, são indivíduos, são sujeitos que poderiam aguardar essa cirurgia para um momento mais apropriado. Não existe uma varinha de condão, nenhum período pré-determinado, onde que esse binômio, né, autonomia do sujeito, compreensão e da família, né, ela se dá, isso é muito variável, portanto, não existe um período determinado, mas a gente costuma ver eles chegarem para a gente com essa história do Patrick, né, e é aqui que eu queria ressaltar. Então, essas anatomias que vocês estão vendo aqui nas figuras, que chama de Prader 1 a 5, é uma forma de classificar o grau que essa anatomia genital, né, ou genito-urinária, ela se distancia dos extremos binário masculino e feminino, né? Então, no primeiro caso, eu tenho uma genitália interna no painel superior, onde tem separadamente o que é bexiga urinária, aqui em cinza, né, do que é o canal vaginal, né, colo uterino e útero, né? Isso numa genitália mais feminina. E essa escala é uma escala usada muito nas hiperplasias adrenais congênitas, muito conhecido por vocês como escala de Prader, né, que vai até 5, e quanto mais exposto à testosterona intraútero, mais virilização, mais androgenização, mais masculinização dessa genitália externa. O que resulta numa abertura, numa persistência do seio urogenital, que é essa fissura abaixo da região do falo, né? E o canal da uretra vai receber a desembocadura, né, do canal vaginal, ou seja, essas vaginas, nessas condições de 3, 4 e 5, são vaginas que a gente chama vaginas altas, né? Então, a anatomia interna desses sujeitos com hiperplasia adrenal congênita, em geral, nasce, indivíduos 46XX, nasce com genitália masculinizada ou virilizada. Esse percurso, isso gera uma indicação, em geral, de uma clitoroplastia precoce, e isso também foi colocado em xeque, né, e tem sido revisto pela comunidade médica internacional. Qual o melhor momento para se corrigir esteticamente esse clitóris, ou se não se deveria deixar isso para um momento posterior, a partir do autorreconhecimento de seu próprio corpo, né? E se isso cabe ou não uma reconstrução clitoriana a posteriori. Então, essa escala é a escala que a gente usa muito, é a escala que a gente geralmente conversa entre um serviço e o outro, para tentar compreender que estado de intersexo aquela criança, aquele adolescente percorreu, né? Essas anatomias, portanto, que não estão 100%, né, alinhadas a uma gônada e uma genitália externa e interna feminina, ou genitália interna e externa masculina, são chamadas de genitálias atípicas, né? E são essas as atipias, por serem infrequentes do ponto de vista populacional, que gera uma outra base que eu entendo como um desvio de compreensão do conceito, que é o conceito de normalidade, né? Então, aqui eu trouxe apenas um exemplo de uma medição do tamanho peniano, por exemplo, desde o recém-nascido, né? Inclusive um recém-nascido pré-termo, um recém-nascido que nasce com 30 semanas, tem um padrão esperado de tamanho peniano. Um recém-nascido de 34 semanas já tem um tamanho peniano maior, e aí até a vida adulta, esses tamanhos do pênis, eles variam, então tem uma média e um desvio padrão, e quanto maior esse desvio padrão, esse coeficiente de variação, é o que a gente chama de quanto mais possibilidades de variação sobre a média do comprimento, no caso aqui, como exemplo, o tamanho do pênis, mas poderia ser o tamanho clitoriano, eu tenho uma curva de normalidade. Então, essa curva que vocês estão vendo colorida. Então, quanto maior
o coeficiente de variação, né, maior é a base, mais inclusivo eu sou na minha escala de normalidade. Então, esse é um conceito que a gente usa, muito usado na biomedicina, que é o conceito de normalidade. Portanto, todos os indivíduos variantes, ou seja, que se afastam da média, são variações, portanto, são anormais, porque eles fogem da curva de normalidade, essa curva conhecida por todos vocês, desde o ensino médio, né, sobre a curva de distribuição normal de frequência populacional. Então, para a gente, o conceito de anormalidade é quando ele se desvia ou ele se distancia de uma curva padrão esperada. Essas variações genéticas, só relembrando para vocês, na aula que me antecedeu, seguramente a doutora Dária deve ter comentado sobre as variações anatômicas desse corpo intersexo, mas eu queria recordar que essas variações genéticas, elas se dão em genes-chave, né, que determinarão um destino de uma gônada entre uma gônada feminina e uma gônada masculina, ou seja, entre um ovário e um testículo, mas em alguns casos essa gônada alberga, né, a presença dos dois tecidos, ovariano e testicular, que a gente chama de ovotestes, uma gônada que tem as duas características, as duas linhagens celulares, né. Então, a gente vê aqui no painel superior, na presença do SRY, quando tem SRY positivo, esse gene induz a transcrição de um outro gene, chamado SOX9, e isso a partir do 42º, né, por volta da 6ª, 7ª semana, até o período gestacional, até o nascimento, a gente percebe que tem um período chave, né, que esse período aí pintado em laranja, amarelo-laranja, que é onde essa determinação do testículo acontece, né? O mesmo acontece na ausência do SRY, ou seja, no indivíduos SRY negativo, não necessariamente 46XX, mas eu posso ser 46XX e ter SRY, né? Então, por isso que esse quadro é muito feliz nessa separação, né? Não necessariamente todo o cariótipo 46XX da gônada feminina, é ovário, né? Então, se houver a presença do SRY ou até outros fatores que a gente conhece mais recentemente da literatura, eu posso ter um desenvolvimento testicular no indivíduo 46XX. Ou seja, essas fases, né, do desenvolvimento, que vai da 7ª à 9ª semana, é crucial. Então, isso aqui também é para vocês lembrarem que a vida gestacional, durante esse período, influências outras, genéticas e não genéticas, podem determinar e comprometer o destino exclusivo de uma gônada, como uma gônada macho, uma gônada fêmea. Então, com base nisso, como é que a gente repensa e passa a incluir nesse cuidado de saúde para a pessoa intersexo, sendo mais singularizando essas condições, né, e atendendo e respeitando a autonomia desse sujeito, né. Isso tem sido uma luta dos movimentos, uma luta de peritos, né, e de profissionais e pesquisadores da área que discutem, publicam e estudam o desenvolvimento da genital, né, desenvolvimento gonadal, desenvolvimento do sexo, né, biológico. Isso vai tendo momentos diferentes, né, e a gente viu aí como isso era conhecido da Idade Clássica como uma divindade, passa a ser entendido na Idade Média como patológico, como aberração, até bruxaria, né, e passa fazendo um salto muito para os dias mais atuais, com o Consenso de Chicago, onde se teve uma participação do movimento social intersexo mundial e de especialistas na área, se chegou a esse consenso, né, na Cidade dos Ventos, em Chicago, mas ainda com base no entendimento, né, desses enigmas clínicos que se
definia nesse período, né? Então, foi definido que a condição intersexo passa a ser chamada de disorders of sex development, né? Ou seja, distúrbios de desenvolvimento do sexo. E ele incluiria qualquer condição, né, congênita, na qual o desenvolvimento cromossômico, gonadal ou anatômico do sexo seja atípico, né? Ou seja infrequente, fuja dos padrões de normalidade daquela curva gaussiana que eu comentei com vocês. Ou seja, se eu amplio meu coeficiente de variação, eu incluo mais pessoas nesse grupo e eu passo a compreender essa anatomia como uma anatomia mediana, uma anatomia normal do ponto de vista de distribuição populacional. Então, o consenso de Chicago avançou bastante em algumas questões, a partir de enigmas que eles chamavam enigmas clínicos, né, clinical conundrums, que diz o seguinte, que ter a capacidade física, né, e o desejo de um sexo com intercurso, com penetração, mas que nunca se envolveu nesse sentido, né, ou seja, a população intersexo trazia isso, né, muitos relatos, né, de ser fisicamente e psicologicamente capaz de ter um sexo penetrativo, mas as experiências de prazeres sexuais nem existiam, né? Então, outros pontos que eram comuns nesse pressupostos para esse encontro era do desejo de se engajar em relações, mas as experiências de dor e outros sintomas, veja, eu estou falando de um sexo que foi previsto para uma atividade reprodutiva, né? Então, havia sintomas que permaneciam inexplicados do ponto de vista médico, sensibilidade clitoriana, vulvo-vaginal, e essas questões todas traziam para a discussão junto com o movimento, né? A capacidade, né, de inserir inteiramente um dilatador vaginal durante a examinação, apesar e com queixas, né, de que o pênis do parceiro não conseguia avançar na cavidade vaginal. Eu trouxe isso aqui exatamente como estava no consenso, sem uma interpretação, sem uma leitura minha, eu deixei para trazer aqui no original, para vocês verem que essas eram as preocupações de assexualidade da população intersexo nesse momento do consenso de Chicago, né? Então, esse consenso é entendido como historicamente como um grande sucesso, né? Porque foi a primeira vez, estou trazendo aqui vocês alguns destaques, né? É a primeira vez que muitos das críticas do movimento foi atendido, né? Foram endereçados aos especialistas, né? Isso é uma importantíssima inclusão histórica da perspectiva do outro, né, do indivíduo intersexo, quando até então essas alterações, essas variações eram compreendidas dentro de um contexto de uma doença intersexo, né. Então, essa nomenclatura, ela leva, né, essa declaração do consenso, traz, né, o termo intersex disorders, ou distúrbios intersexos, ou doenças intersexo, e sendo substituídas pelas desordens, ou melhor, não é desordem, mas pelos distúrbios ou doenças do desenvolvimento do sexo. Então, a gente sai de uma classificação onde um corpo intersexo seria doente, mas ao mesmo tempo a gente mantém esse mesmo entendimento de que essa doença é do desenvolvimento do sexo, só que não nomeia como um corpo intersexo, até para apartar, eventualmente, uma conceituação subjetiva, né, e autônoma do sujeito, se reconhecer ou não como um sujeito intersexo. Eu achei que isso foi um avanço, ainda que o termo distúrbio, né, ou doença, tenha sido permanecido, quer seja pré-consenso ou pós-consenso. E vários termos que tinham muito prejuízo e trazia muito sofrimento, como pseudo-hermafroditismo, hermafroditismo, isso tudo foi mudado por uns termos mais médico-funcional, né, médico-diagnóstico. Então, a gente tinha situações de subvirilização
hipervirilização, submasculinização, isso tudo foi invertido, foi consensuado para que eu tivesse menos aspectos de generificação e de orientação sexual comunicando, né, para esse indivíduo com esse cariótipo XX de XY, para além dos aspectos anatômicos que era objetivo do consenso, né? Então, termos como hermafrodita verdadeiro passou a ser substituído pelo termo DDS ovo-testicular, por exemplo, né? Então, os homens XX e sexos reversos XX passaram a ter uma nomenclatura como 46XX DDS testicular, por exemplo, e assim sucessivamente. Várias mudanças do ponto de vista de definição, aí eu insisto, definições nosológicas, né, definições de quadro de doença, foram substituídos, evitando-se uma adjetivação ou uma vinculação a um corpo intersexo, porque isso teria uma outra compreensão pela comunidade. Ainda em termos de nomenclatura, o fato de ter sido usado a nomenclatura para DDS, eles conseguem, com isso, avançar para uma discussão que era presente antes do consenso, que era a ideia de ligar o sexo de criação, né, o gênero de criação, com a identidade de gênero desenvolvida, construída por essa criança, por esse adolescente, né? Ou seja, condições que antes a gente não havia configurado como condições intersexo, como apenas uma simples hipospádia, que é a abertura do meato uretral externo, né, onde a gente faz xixi, esses quadros de hipospádia, ou a síndrome de Klinefelter, quando tem uma duplicação do cromossomo X, né, nas condições 47, XXY, por exemplo, ou na síndrome de Rokitansky, por exemplo, essas condições não eram entendidas como condições intersexo, porque elas não envolviam condições que discutiam aspectos de gênero, né, e de identidades de gênero, passa com o consenso de Chicago, como o DDS, a ser reconhecidas como, né. Um outro ponto que eu acho importante trazer aqui, eu trouxe na íntegra do consenso, né, a ideia de que o cuidado tem que ser centrado no paciente, que é isso que resume minha conversa hoje com vocês, da singularização do atendimento. Ora, isso é bastante compreensível numa situação onde eu tenho sobre uma mesma condição diagnóstica, eu tenho um grupo, né, de corpos intersexo de variabilidades de corpos, né, e de anatomias sexuais diversas, eu tenho que ter uma abordagem grupo específico, né, então, para aquela condição, então tem que ser singularizado, né. Então, é importantíssimo que nesse consenso, desde 2005, né, a publicação em 2006, que foi valorizado, né, o apoio, o suporte dos pais, quanto da rede de apoio de pares, né, por pares, né. Isso é uma condição, entendido como uma condição de saúde, né, que, para ser promovida na sua integralidade, havia necessidade de um diálogo importante entre pessoas intersexo, podendo dar suporte nessa rede de apoio, de pertencimento e de grupo, né, juntamente com a família, né. Isso eu acho que é um ponto importante que a gente precisa resgatar e reforçar na nossa clínica de cuidado. As cirurgias, que são os pontos mais debatidos e discutidos até hoje, por exemplo, como eu comentei, o tamanho do clitóris, ser ou não ser corrigido cosmeticamente, então, havia quase que um entendimento internacional de que toda a condição de uma clitoromegalia com Prader 3, 4 e 5 estaria autorizado uma cirurgia corretiva precoce, né? E isso não tem evidência suficiente que dê conta disso, pensando nesse indivíduo, para além de pensando esse indivíduo como desfecho da sua sexualidade, para além de uma sexualidade com vistas à reprodução.
Então, esse entendimento de que os nossos estudos de caso, né, grupos controle populacional, e por subgrupos de condição intersexo, necessitava de um acompanhamento multicêntrico, né, e cuja o desfecho fosse avaliado por uma equipe também de pessoas de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, cientistas sociais, antropólogos, enfim, esse grupo que compreende a sexualidade, que estuda a sexualidade, fora de uma lógica reprodutivista, né, portanto, da seleção da espécie, como diz Darwin, precisa constituir outros elementos de análise e de avaliação a longo prazo, que nos estudos mais até então são muito carentes dessa visão. Então, a visão ainda está como um sucesso aqueles que têm sexo penetrativo, por exemplo, e isso não dá conta da sexualidade de ninguém, né? Nem da pessoa intersexo, nem das pessoas não intersexos, conhecido como pessoas endossexo. Então, a avaliação de desfechos nesses casos que sustentam as cirurgias precoces precisam ser revistas, né? Ou seja, não é mais aceito uma abordagem por razões simplesmente cosméticas. O gerenciamento, né, o segmento psicossocial é super importante, compreendendo que qualidade de vida, para além do sexo reprodutivo, né, do sucesso reprodutivo, ele compreende outras faculdades, né, mentais e sociais e volitivas que envolve o indivíduo se apaixonar, namorar, se atrair, né, a habilidade de se envolver em relações com mais intimidade, né, do ponto de vista de funcionamento sexual, né, e da oportunidade de se relacionar com o outro, de ter uma relação construída com base no que aquele indivíduo, aquele sujeito compreende como família, como sexualidade, né, a ser desenvolvida, a ser explorada, a ser perseguida, né. Então, isso independente, né, dos seus indicadores biológicos de sexo, né. Então, tanto o indivíduo com sexo típico, né, frequente, próximo da curva gaussiana da mediana, quanto aqueles indivíduos com sexo atípico, ou seja, com muito mais variabilidade dessa anatomia, ou seja, que se afasta de uma normatividade padronizada por uma régua que a gente constitui isso a partir de saberes biomédicos que precisam ser historicamente revistos tempos em tempos, né? Então, para finalizar, como é que a gente então pensa esse cuidado, esse acesso à saúde de pessoas intersexo? Não, a gente tem aqui na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, mas com a ajuda de muita gente, não apenas da universidade, a gente tem entendido que está passando da hora, né, e que esse cuidado, ele tenha que se dar a partir de uma rede de apoio, né, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos jovens, que se auto-intitulam, ou se reconhecem nesse corpo intersexo, reconhece como pessoa intersexo, acessam à saúde, eles trazem conosco, né, uma caixa de Pandora, e elas precisam ser abertas e precisam ser revisitadas, né, essas caixinhas, né, que somos nós, e que guarda ali nossos desejos, nossos sonhos, né, nossa sexualidade, ela precisa ser com muito cuidado, com muita empatia, com muito zelo, né, pelo outro, pela história do outro, pelas dificuldades que aquele sujeito teve na sua família, na escola, no trabalho, enfim, ou até de como ele ressignificou ao longo dessa trajetória de disputas, né, inclusive do momento que esse corpo, né, seu corpo foi sujeito a intervenções cirúrgicas sem a sua autonomia de definir sobre. Então, essa rede de cuidado não pode
dispensar o apoio dos seus pares, né, e famílias, que são as pessoas diretamente afetadas por esse caminho. Há caminhos de sucesso, há caminhos de felicidade, mas há caminhos que trouxe mais sofrimento, e esses adolescentes, esses adultos, precisam de nós para constituir essa rede de cuidado. Então, é assim que a gente compreende essa rede de cuidado, mas não é apenas a escola, né? A Escola Paulista, vários centros no mundo inteiro têm percebido a importância, né, de você ter uma visão holística e perpassa por um grupo de profissionais que envolve endocrinologistas, cirurgiões, urologistas, cirurgiões pediátricos, psicólogos, psicopedagogos, né? Uma equipe de enfermagem atenta, ginecologistas, os médicos, biomédicos, bioquímicos que fazem as dosagens hormonais, que percorrem e buscam, nos ajudam nos diagnósticos. A gente vai ver por que os diagnósticos são importantes, né, nessas condições, né? E, sobretudo, e aí eu fiz um destaque aqui à esquerda, né, da comunidade e líderes, né, de vários movimentos, inclusive líderes religiosos que compreendem esse corpo dentro de uma predeterminação reprodutiva. Precisa ser visto que esse corpo, antes de tudo, é um ser humano, né, que precisa do nosso carinho, da nossa atenção. Então, eu acho que esse slide convida todos nós, e temos um importante desafio de nos unir em nome de que essa criança, desse adolescente, esse adulto, seja um indivíduo feliz, né? Isso que a gente quer. Ele sendo feliz, a sua sociedade fica melhor, e todos nós, num conjunto, né, quase que cósmico, passamos né, nos beneficiar com esse momento de felicidade empático e altruístico, né? Esses consensos mais recentes têm insistido para um outro termo, isso é o que a gente adota mais recentemente, que são as diferenças do sexo, do desenvolvimento do sexo, né? Então, a gente não vincula mais esse D inicial do DST, ou DDS no português, ao D como um acrônimo, né? A letra do acrônimo para distúrbio, né? Ou disorders, mas sim como diferença. Eu acho que diferenças, diversidade de desenvolvimento amplia o coeficiente de variação, e a gente amplia essa curva de normalidade, porque a gente passa a albergar e proteger muito mais corpos, né, intersexos, que são conhecidos e foram tratados como corpos desviantes, corpos dissidentes, corpos aberrantes. No livro Intersexo, a gente tem um capítulo que a gente enfoca por faixa etária, quais são as recomendações de temas, de informações, que já podem ser discutidas com as crianças, com adolescentes ou adultos, né? Então, a gente faz algum guia que vai desde, na infância, iniciar a discussão de temas como sexo anatômico, um pouquinho sobre gênero e expressão de gênero, né, investindo também nos momentos da curiosidade dessa criança. Não de maneira autoritária, patriarcal, matriarcal ou impositiva, não é uma disciplina escolar, mas sim é um convite, na medida que essa criança vai pondo questionamentos e a gente vai discutindo a possibilidade de variantes da anatomia humana, sobretudo insistindo que a natureza é diversa, né, e que o compromisso da biologia pela reprodução, ela não se encerra na reprodução, né, e que nossa sexualidade, ela avança sobre isso. Isso é um lugar muito próprio, discutir na puberdade. Portanto, como é que a gente aborda essas questões? Se existe dúvida, se existe a possibilidade de transitar, né, de explorar identidades de gênero, se explorar conceitos de gênero e expressões de gênero, né, e tentar com isso também não ser impositivo ou respeitar, inclusive, no adolescente, essa possibilidade dessa construção, ainda que transitória, né,
sobre o que ele pensa, sente e quer de si, né? Inclusive de orientação sexual. No indivíduo adulto, em geral, a gente trabalha questões de fertilidade e na possibilidade de preservação de gametas, no caso das cirurgias, quando há indicação de uma cirurgia genital ou cirurgia gonadal, para retirada da gônada, o reposicionamento dessa gônada, e isso a gente pode aproveitar esse momento de acesso e pensar na preservação de gametas, né? Então, aos 6 anos, na adolescência, no adulto maduro, a gente tem outras questões que a gente recomenda já ser discutido. Veja, isso não é discutido pelo médico, pela enfermeira, pelo psicólogo. E, em geral, a gente pretende desenvolver esses temas junto com a rede de apoio, né, onde que a gente possa ter um diálogo que, às vezes, ele não se dá dentro de um ambiente universitário, um ambiente acadêmico, mas ele pode se dar em outros cenários. E a gente acredita muito nessa educação libertadora em saúde, fora dos cenários hospitalares e ambulatoriais, né? Então, eu insisto aqui que uma das saídas é o fortalecimento das redes de apoio por pares ou entre pares, né? Finalizando de uma vez, né, eu insisto que essa garantia de acesso ao cuidado singularizado é o eixo central, né, do atendimento à pessoa intersexo, né? Agora, eu não posso me descuidar, e eu queria trazer aqui, da importância que para a gente, como médico, tem de definir o diagnóstico de condições associadas a esse estado intersexo. Então, a intersexualidade, o estado intersexo, como eu reconheço, né, quais todas as construções desse corpo, né, essa produção desse corpo que eu faço de mim mesmo, né, e que ressignifico ao longo da minha trajetória como criança, como adolescente e adulto, isso constitui um ambiente que é de uma subjetividade, é próprio da identidade dessa pessoa, né, intersexo. A gente não interfere, a gente quer que isso seja promovido, a gente quer ajudar e quer estar junto, mas, do ponto de vista biomédico, tem uma importância, sim, a definição de algumas condições intersexo, porque elas estão implicadas num conjunto de cuidados que a gente vincula a essa condição, né? Então, a condição intersexo, eu tenho outras condições que impõe-se um atendimento, uma particularidade sobre o aparelho renal, sobre cardíaco, sobre audição, né, fonoaudiológico, por questões ósseas, enfim. Cada um desses sistemas, cada uma dessas condições de intersexo, elas podem ou não ter associação com outras condições e que exige da equipe clínica um cuidado singularizado, específico para aquela condição, né? Então, vou apenas citar aqui uma que eu não posso deixar de mostrar a título de exemplo, e aí, como essa comunidade que está nos ouvindo, ela é muito diversa, tem médicos, não médicos, eu estou trazendo uma condição, por exemplo, de uma variação em um gene chamado WT1, Human Tumor Type 1, esse gene está lá na formação da gônada e também do podócito renal, então ele tanto trabalha na formação da gônada, né, da determinação da gônada macho, né, como também do podócito renal, né, no rim, e quando eu tenho uma variação desse gene, eu tenho uma tendência, ou quase sempre, eu tenho uma alteração renal, que gera insuficiência renal, o indivíduo vai para diálise, às vezes, quase sempre, os casos que a gente acompanha, quase todos foram para transplante renal. Vocês entenderam como é importante fazer o diagnóstico? Então, tem condições, no caso de uma digenesia gonadal, por variações no WT1, que eu tenho que pensar e acompanhar a função renal desse indivíduo. Portanto, eu não posso dispensar um diagnóstico. Um outro aspecto relacionado a essa variante é o aspecto gonadal, né? Esses indivíduos com mutação no WT1, com variações ou variantes patogênicas, né, no WT1, eles têm uma gônada com um risco enorme de fazer tumores, né? Então, não são todas as condições de DDS, não falei isso, estou insistindo que uma das condições
como é a condição da síndrome de Frazier, né, que é essa relação com uma variante do WT1, gera tumores, né, de germinomas, gonadoblastomas. Eu não quero assustar vocês com isso, mas quero dizer que é preocupação e é obrigação nós, médicos, de conduzirmos esse diagnóstico, né, chamarmos os cirurgiões para discussão, né, os patologistas que vão analisar essas lâminas, essas gônadas, né, e que a gente consiga, com isso, trazer melhor qualidade de vida e não ser surpreendido com um tumor irressecável, sem condições de abordagem ou de cura. Então, para cada uma dessas condições que a gente comentou, a condição subjetiva de entender-se como intersexo ou não é uma questão da pessoa intersexo. Mas, do ponto de vista clínico, quem está do outro lado, né, é importante que eu defina onde está essa variação para eu conseguir elaborar um plano de cuidado. Sem isso, fica muito etéreo e não é correto, não é científico, né? E a gente tem que sair desse lugar, desse obscurantismo científico, e a população intersexo está preparada para entender isso. Eu tenho segurança disso. O último ponto que eu queria trazer para vocês, em relação à população adulta, sobretudo, né, é a gente preservar, promover, discutir, avaliar, né, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né. Então, o exagero, né, de gonadectomias muito precoces, ou seja, retirada das gônadas muito precoce, às vezes sem relação com risco de tumor, e isso tem gerado uma baixa, né, no potencial reprodutivo desses indivíduos. Eu posso preservar essa gônada até quando for possível, até onde esse indivíduo, esse sujeito, indicar como próprio manter ou retirar, né? E na vida adulta, havendo possibilidade, é aconselhável, né, que se faça congelamento de gametas, ou por córtex, né, ou retirada da gônada e congelamento do córtex dessa gônada, ou por estimulação e recuperação desses gametas masculinos e femininos, esperma e oócito, para futuras fertilizações, até mesmo em outros indivíduos. Então, esse direito é um direito assegurado para pessoas endossexos e devem ser assegurados para a população intersexo. Então, esse ponto também que eu chamo a atenção, que todo o tratamento clínico, né, especialmente a hormonização, tem que ser centrada no gênero declarado por aquele indivíduo. Não é o fato do indivíduo ter nascido com insensibilidade androgênica, que na adolescência ele vai reconhecer-se no gênero feminino, porque tem uma genitália mais feminina, e foi educado, tratado e registrado como no feminino. Não necessariamente na vida adulta, na adolescência e vida adulta, esse gênero vai ser reiterado, vai ser ressignificado a partir desse corpo intersexo. Não, isso não é um destino, nem é típico, nem para as pessoas endossexo, nem para as pessoas intersexo. Portanto, a hormonização ou a terapia hormonal, quando for necessária, para cumprir com o desenvolvimento gonadal ou puberal, ela tem que ser com base no que o indivíduo se reconhece como legítimo e declara como seu gênero. Então, a gente tem hoje um arsenal de hormônios que pode ser usado, né? Inclusive nas condições onde esse gênero não está bem definido, é possível ser feito um bloqueio hormonal e ser deslocado esse momento de decisão para uma hormonização feminina ou masculina a posteriori. Isso também é possível, né? Então, os direitos reprodutivos, sim, né? Vacina, sim. Direitos reprodutivos para pessoas intersexos, sim, né? Então, isso ter o exercício livre e autonomia reprodutiva é um direito humano inviolável, né? Eu queria encerrar dizendo que eu espero que esses direitos humanos da população intersexo chegue ao momento que a gente tenha esse sonho aqui de estar navegando pelo Rio Tietê, né, e celebrando o Dia da Visibilidade Intersexo
e saindo dessa escuridão, né, científica, e quando eu falo científica, tanto das ciências humanas, mas das ciências biológicas. A gente avançou muito para um entendimento dessas variantes, né, o que fazer sobre essas variantes, do como conduzir, mas a gente precisa também fazer as pazes e caminhar junto com os pesquisadores das áreas sociais, né, e especialmente os sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, né, que nos trazem, nos convida para essa discussão, né, dos direitos humanos de toda a população, e a população intersexo é uma delas. Então, eu sonho com esse dia, que é em Utrecht, na Holanda, mas eu espero um dia estar no Rio Tietê, festejando com todos e todas vocês. Eu agradeço à Unifesp, minha casa, a Escola Paulista de Medicina, a rede de apoio à pessoa intersexo e famílias aqui da escola, da Unifesp, a Abrasita, Associação Brasileira de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, e Intersexo, o próprio Núcleo Trans, que estou hoje coordenador, junto com a professora Denise, tem me ajudado muito a me aproximar de outros teóricos, de outros pesquisadores de áreas não médicas, né? Eu fico muito feliz de hoje, para mim é um privilégio estar hoje aprendendo com a população trans. Queria muito agradecer aqui publicamente ao Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais do CRT, da STADS, que é a nossa casa parceira, mãe, né, e a própria ABRAE, que nos convidou hoje para essa conversa. Muitíssimo obrigado, e aproveitem, né, aproveitem para reverem as nossas condutas, né, rever as nossas práticas, né, e ser mais humano, empático, e empático nesse sentido, um empático ético-político, né, que a gente faça mudanças que contribua para a emancipação do homem, né, para trazer mais felicidade, que é o que a gente está precisando nesses dias, tá? Muitíssimo obrigado.